Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Cristo ressuscitou, aleluia. Oitava da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda-feira da oitava da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a Páscoa de Cristo na vida do povo, em nossas vidas, para que todos nós tenhamos vida nova em Cristo Senhor. Como comenta Militão, bispo de Sardes, em uma de suas homilias sobre a Páscoa. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, o mistério pascal é ao mesmo tempo novo e antigo, corruptível e incorruptível, mortal e imortal. Entremos no mistério da Páscoa, que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa vida. Que Ele nos purifique de todas as nossas faltas, que Ele nos lava de todos os nossos pecados e que sejamos renovados e tenhamos vida nova em Cristo Senhor. Assim comenta Militão, bispo de Sardes. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o ponto central da boa notícia de hoje
desta segunda-feira da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, da oitava da Páscoa, é a alegria. Alegrai-vos. Estejamos no ressuscitado e tenhamos a felicidade. Que as mulheres partiram depressa do sepulcro. E logo o Senhor veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos. É a pedagogia fundamental da boa notícia de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. O ponto central é a alegria. Alegrai-vos. Alegremo-nos, minha gente, que todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade se alegrem, vivam a alegria no mistério pascal de Cristo, que Cristo ressuscitou, aleluia. Que as mulheres partiram depressa do túmulo. Por que elas partiram depressa do túmulo? Porque o corpo do Senhor não estava lá. Ele tinha ressuscitado. Mas elas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos, que elas viram que o corpo do Senhor não estava lá. Mas elas já tiveram alegria que ele tinha ressuscitado. E de repente, elas correndo, o Senhor veio até elas e disse: alegrai-vos. E na realidade, hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para todos nós que o Senhor está dizendo: alegrai-vos. Como ele disse para as mulheres, alegrai-vos para as mulheres que saíram depressa do túmulo para dar a notícia que o corpo do Senhor não estava lá, e ele vem até elas e aparece: alegrai-vos. E está dizendo para todos nós. E assim o Senhor dizendo para elas alegrarem, as mulheres aproximaram-se diante de Jesus do ressuscitado, adorando com todo o amor, com toda a alegria, abraçando os seus pés. Esse abraçando os seus pés é adorando o Senhor. Que maravilha, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs! É vida nova em Cristo Senhor. É a Páscoa de Cristo Senhor. Permaneçamos nele, alegremo-nos e vivamos a felicidade. Que hoje a boa notícia é para todos nós se alegrar. Que todos os seres humanos se alegrem. Que o Senhor está dizendo para todos nós se alegrar. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ele disse para elas: não tenhais medo, e está dizendo para todos nós, para que todos nós sejamos fortes na fé e vivamos de esperança em esperança e não ter medo. Aumentemos a nossa fé e vamos anunciar a boa notícia de Cristo Senhor, que ele disse para as mulheres irem anunciar aos seus irmãos para ir na Galileia, para eles o ver, ele ressuscitado, para os irmãos do Senhor o verem ele ressuscitado. E as mulheres assim o fizeram. Partiram. Mas lá no túmulo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como está na versão do Evangelho segundo Mateus, havia alguns guardas, e alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicar aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido, que o corpo do Senhor não estava lá. Os guardas do túmulo foram comunicar aos sumos sacerdotes, e dizendo que os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo, enquanto os guardas dormiam.
e o Senhor havia ressuscitado. E os guardas pensaram que os discípulos do Senhor foram lá e roubaram o corpo do Senhor. E para que o governador ficasse sabendo disso, para que eles o convencessem. E pediram até uma soma de dinheiro, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Os soldados pagaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas do governador, dos guardas. E assim o boato espalhou entre os judeus até o dia de hoje. O boato da ressurreição de Cristo Senhor, que ele apareceu para as mulheres, que o corpo dele não estava no túmulo, e as mulheres do túmulo, logo as mulheres foram no túmulo, viram que o corpo do Senhor não estava lá, e elas foram na alegria anunciar aos discípulos, e o Senhor imediatamente aparece para elas e disse: alegrai-vos. E está dizendo para todos nós alegrar. Alegremo-nos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na boa notícia da noite santa, da solene vigília pascal, era a ressurreição no Evangelho segundo São Marcos, o ponto central, que foi Pedro e João, 2 discípulos no túmulo. E as mulheres também, e não viram o corpo do Senhor. E o ponto central foi a ressurreição, que ele havia ressuscitado. Ontem, no dia santo, no domingão de Páscoa, no Evangelho segundo João, Maria Madalena foi ao túmulo e o Senhor não estava lá, no túmulo. E ela foi anunciar aos discípulos, a Pedro e João, que o corpo do Senhor não estava lá, estava só os linhos enrolados. E os discípulos foram correndo. João viu e acreditou. E Pedro entrou lá no túmulo onde estavam os linhos amarrados. E hoje, nesta segundona, o Senhor ressuscitado aparece para as mulheres. Alegrai-vos. Alegremo-nos que Cristo ressuscitou. Aleluia. Permaneçamos nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo, o ressuscitado, vivam sem nada antepor ao seu amor e façam tudo o que ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ite missa est, alleluia, alleluia.